Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para a regravação de mais um vídeo do canal. Nesta aula, vamos refazer o procedimento de pesquisa em Listbox, considerando o critério em duas colunas. Neste exemplo, eu tenho o critério na coluna mandante ou na coluna visitante. E conforme eu seleciono uma opção na lista, é feito o filtro considerando as duas colunas. E outro detalhe, pessoal, nós vamos utilizar Array para fazer o filtro, o que permite maior velocidade na busca pelos dados. Beleza, galera? Entendido o tema da nossa aula, então vamos para outra planilha fazer o código. Guia Desenvolvedor Visual Basic. No meu exemplo, eu já coloquei uma combo box com a lista de critérios sendo carregada. E também já tenho a Listbox 1. Para fazer o filtro ou a pesquisa, como você preferir, duplo clique no formulário, desce até o final dos códigos do seu formulário e nós vamos fazer o procedimento em separado. Sub, eu vou chamar de pesquisa. Pressionei Enter, já criou o EndSub. Como a gente sempre faz, precisamos colocar um sistema de tratamento de erro. On error, go to erro. Caso tudo ocorreu bem, exit sub. Caso contrário, vai para erro 2 pontos e exibe uma MSG box. Abro aspas duplas, erro, ponto de exclamação, fecho aspas duplas. Vírgula VB critical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem vai ser pesquisa. E fecho aspas duplas. Por enquanto, deixem o sistema de tratamento de erro desativado. Pessoal, para agilizar ainda mais a execução da nossa macro, nós vamos desabilitar algumas funções do Excel. Então, vocês vão colocar o seguinte: with application e end with. E dentro deste with, vocês vão colocar ponto screen updating, que é a atualização de tela, igual a false. Ponto enable events também vai ser igual a false. E ponto calculation vai ser igual a XL calculation manual. No entanto, no final do código, precisamos ativar novamente estas funções. Trocando false para true, e este calculation manual vai ser calculation automatic. Feito este ajuste, já podemos definir as variáveis da nossa macro. DINTL para total linhas as doble do tipo número. Podem copiar esse as doble, vírgula, linha, também do tipo número, as doble, vírgula, coluna, as doble, vírgula, variável i, as doble. Também preciso de uma variável para capturar o meu critério. Din critério 1, as string, do tipo texto. E também preciso de dois array. Um array para capturar todos os dados da planilha e outro para armazenar os dados filtrados. Din arr as variante, aceita qualquer tipo de dado. E din array filtro,
e abre e fecha parênteses. Na sequência, já podemos definir a nossa variável critério 1. No meu exemplo, o critério vai constar na Combo Box 1, onde eu tenho a lista. Peguei o name da Combo Box, critério 1 vai ser igual a Combo Box 1.text. Prosseguindo, preciso limpar a minha listbox antes de inserir os dados filtrados. Peguem o name da listbox, volta no código listbox1.clear. Preciso também definir a quantidade de colunas da minha listbox. Listbox1.columnCount vai ser igual, no meu exemplo, a 4 colunas, que é a quantidade de colunas que eu tenho na planilha. Voltando no código, também preciso definir a largura de cada coluna. Listbox1.columnWidths vai ser igual, abre e fecho aspas duplas. Dentro das aspas duplas, 80 pixels para a primeira coluna, ponto e vírgula, 60 para a segunda, ponto e vírgula, 80 para a terceira, ponto e vírgula, 60 para a quarta coluna. Beleza. Próximo passo é definir a variável TL. TL vai ser igual a uma função worksheetFunction. worksheetFunction.countA para contar quantas linhas tem informação em uma determinada coluna. E abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses, vai a referência à aba da planilha que nós vamos trabalhar. No meu exemplo, o nome renomeado é Dados, mas o nome interno do VBA da aba Dados é Planilha 1. Então, dentro do parênteses, eu vou utilizar planilha 1.range. Abre e fecha parênteses e dentro do parênteses, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, eu vou referenciar a primeira coluna com dados. No meu exemplo, coluna B. Dentro das aspas duplas, B2.B. E aí eu preciso somar as células vazias acima do cabeçalho da coluna B. No meu exemplo, eu tenho 3 linhas. Então, mais 3. Ok, já sei quantas linhas eu tenho informação na planilha 1. Já posso capturar os dados para dentro do meu array. ARR vai ser igual a planilha 1.range, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, abre e fecha aspas duplas. No meu exemplo, os dados iniciam na célula B5 e vai até a última linha da coluna E. Então, B5, 2 pontos, coluna E. E a última linha vai ser variável, mas eu sei pela variável TL. E comercial, tecla Shift número 7, está ali o E comercial. E a variável TL. Ponto value. Capturamos os dados para o primeiro array. Agora temos a seguinte situação. Pode ser que eu tenha apenas o cabeçalho. Se eu tiver apenas o cabeçalho, eu vou carregar este cabeçalho para a listbox e sair do código. Portanto, if se a variável TL
for igual à linha de cabeçalho, que no meu exemplo é a linha 4, se for igual a 4, entre aspas duplas, then e end if. Se for igual a 4, o meu array ele vai capturar apenas a linha de cabeçalho. E a linha de cabeçalho ela vai da célula B4 até a célula E4. Então, B4 até E4. E retira a variável TL. E aí, nós vamos transferir este cabeçalho para a listbox. Listbox1 ponto list vai ser igual ao nosso array, igual a arr. E aí, precisamos limpar o nosso array. Arr vai ser igual a empty. Como não tem informação para filtrar, exit sub. Não tem por que prosseguir. Sai neste ponto do código. No entanto, se passou por este if, a nossa variável TL vai ser igual a 1, porque agora eu quero identificar o total de linhas que atendem aos critérios de filtro, fazendo um laço pelo primeiro array, que é o ARR. Beleza? Então, vamos lá. Fazer um laço for. For i vai ser igual a lbond, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses o nosso arr, que é o array, vírgula 1, to o bond, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses arr, vírgula 1. Para finalizar o laço, é next i. Pessoal, essa parte do código está especificando que é para o laço percorrer todas as linhas e colunas do array. Ok, e dentro deste laço, nós precisamos de um if para verificar se a linha em que o laço está, se ela atende ao critério de filtro. If, eu vou padronizar tudo para a caixa alta. Então, vba.uCase e abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses, o nosso array, arr, e abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses do array, de acordo com a linha que o laço está, que é a posição i, vírgula, qual a coluna do primeiro critério. No meu exemplo, é a coluna mandante, coluna 1 dentro da área capturada. Então, coluna 1, fora dos parênteses, vocês vão colocar o comando like. Novamente, vba.case para padronizar e abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses do uCase, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, coloquem um asterisco. Tecla Shift número 8, está ali o asterisco. Fora das aspas duplas, e comercial, e abre e fecha parênteses. E dentro deste parênteses, vai o nosso critério. Critério 1. Pega o critério, coloca dentro do parênteses, fora do parênteses e comercial, abre aspas duplas, asterisco e fecha aspas duplas. E aí fora dos dois parênteses, ao invés de colocar AND, como a gente faz nos outros procedimentos de filtro, vocês vão colocar o comando OR, que quer dizer ou. Espaço e underline para continuar a digitação na próxima linha de código. Pressionei Enter. Para facilitar, eu vou copiar esta parte, porque vai ser
bem semelhante o código. Ctrl V, e agora eu preciso informar a coluna a ser considerada na sequência. Como o critério consta em duas colunas, primeiro critério, coluna 1 do array, coluna 1, 2, coluna 3, no meu exemplo, que é onde eu tenho o visitante. Então, altero coluna do array e o critério continua o mesmo. Fora dos parênteses, then e end if. Se entrou no if, a minha variável tl vai ser igual a ela mesma, mais 1, para contabilizar que esta linha atende ao critério de pesquisa. Beleza, mas além disso aqui, eu tenho mais um critério. Vamos supor que eu tivesse o critério 2. Copia essa parte, coloca um AND, espaço, underline, pressiona Enter, Ctrl V, e aí você vai informar a coluna critério e colocar o critério dentro do parênteses. Se eu tivesse mais um critério, seria desta forma. Entendido este detalhe, vamos continuar no nosso código de pesquisa. Saindo deste laço, eu já sei a quantidade de linhas que atendem ao critério de pesquisa. Então, eu já posso definir o tamanho do array filtro. Depois do next i, vocês vão fazer o seguinte: redim array filtro, dentro do parênteses, começa na linha 1, to até tl, que é o total de linhas. Vírgula, começa na coluna 1 e vai to até a coluna 4. No meu exemplo, eu tenho 4 colunas. Detalhe, precisa ser a mesma quantidade do column count. Beleza, defini o tamanho do array filtro. Agora eu preciso definir a minha variável linha. Linha vai ser igual a 2. Eu vou começar a inserir os dados no array filtro a partir da linha 2, porque na linha 1 eu vou inserir o cabeçalho. Para facilitar, nós podemos copiar este laço. Ctrl C, depois da linha, Ctrl V. Podem apagar a variável tl e agora dentro do if, nós precisamos de um laço pelas colunas. Então, podem pegar a nossa variável coluna. Também através de um for. For coluna vai ser igual, começa na coluna 1, to até a coluna 4, no meu exemplo. E next coluna. Depois deste laço, nós precisamos aumentar uma linha. Então, variável linha vai ser igual a ela mesma, mais 1. E dentro deste laço, nós vamos colocar o nosso array filtro. Array filtro, abre e fecha parênteses, de acordo com a linha que o laço está inserindo, no caso, vírgula, de acordo com a coluna do nosso laço for coluna. Vai ser igual ao nosso primeiro array, arr, abre parênteses, linha, posição i, vírgula, coluna em que o laço está. E fecho o parênteses. Por enquanto, pessoal, eu vou deixar desta forma. Vai acontecer uma falha na coluna da hora, mas é proposital. Depois nós consertamos. Com este laço, transferi os dados filtrados para o array filtro. Agora eu preciso
transferir o Array Filtro para a Listbox. Podem pegar o Array Filtro, depois do Next I, vocês vão colocar a Listbox, listbox1.list vai ser igual ao nosso Array Filtro, mas precisa abrir e fechar parênteses. Até este ponto, já estamos carregando os dados para a Listbox. Salvem a alteração e vamos fazer um teste para ver se vai dar certo. Call pesquisa. Vou chamar a minha macro. Pesquisa. E vamos testar. Salvem a alteração, como se trata de laço. Se travar, você não vai perder os códigos. Selecionei um critério e olha que show! Já retornou os dados filtrados. Mas lembra que eu falei da hora? Ela está sendo exibida como número. Então eu preciso formatar. E também colocar o cabeçalho. Voltando no código. Vamos lá. Então, dentro do laço for coluna, nós vamos colocar uma condição. No meu exemplo, a hora consta na coluna 4. Então, if se coluna for menor ou maior, que quer dizer diferente, 4 entre aspas duplas, coluna da hora, then e end if. Ou seja, se for diferente da coluna 4, carrega a informação normal. Podem copiar este if, mas se for igual à coluna 4, eu quero formatar para a hora. Então, troquei o diferente agora pelo sinal de igual. E antes deste array, eu vou colocar o seguinte. vba.format, abre parênteses, depois deste parênteses, vírgula, abre aspas duplas, eu quero a hora, 2h para a hora, 2 pontos, para o minuto, 2 pontos, ss para os segundos. Fecho aspas duplas e fecho o parênteses. Salvem a alteração e vamos ver agora como que vai retornar. E olha que show! Já veio a hora formatada corretamente. Próximo passo é inserir o cabeçalho. Eu vou criar também um procedimento em separado. Subcabeçalho. Pressionei Enter, já criou o EndSub. Agora preciso referenciar a listbox, with listbox1 e end with. E aí, dentro do with, nós vamos colocar o cabeçalho. Ponto add item, ponto list, abre parênteses, linha 0, vírgula, coluna 0, fecha parênteses, vai ser igual ao cabeçalho da primeira coluna. No meu exemplo, mandante. Para as demais, vamos copiar para facilitar a nossa vida. Coluna 1, no meu exemplo, é o placar. Coluna 2, no meu exemplo, é visitante. Eita, quase digito errado. E por fim, na coluna 3, eu tenho a hora. Eu sempre coloco a hora, porque hora sempre dá problema nos códigos. Fiz o cabeçalho, pego o nome da macro, volto na macro de pesquisa e depois de transferir os dados do Array Filtro para a Listbox, call cabeçalho. Salvem a alteração e hora de fazer mais um teste. Vamos ver. E olha que show, já veio o cabeçalho. Mas ainda tem um detalhe. O array, ele colocou
uma linha vazia no final dos dados. Então, eu vou remover esta linha vazia para não ter problemas. Voltando no código, depois do cabeçalho, vocês vão fazer o seguinte. listbox1 ponto remove item e abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses, vocês vão colocar o seguinte: listbox1 ponto listCount -1 para localizar o número da última linha da listbox. Removi a última linha. Agora eu preciso zerar este array para limpar a memória do computador. Erase array filtro. E também limpar o primeiro array, que é o nosso ARR. ARR vai ser igual a empty. Feito o procedimento, pessoal, salvem a alteração e vamos para mais um teste. Vamos pegar agora, pode ser o Grêmio. Última linha, opa, já não tenho a última linha sendo vazia. Limpando o critério, retorna toda a informação. Outro clube, Corinthians. Certinho, Corinthians. Está correto. Todas as linhas têm Corinthians, ou na coluna mandante, ou na coluna visitante. Como não aconteceu erro no nosso código, podemos ativar o sistema de tratamento de erro. E eu posso também chamar o procedimento de pesquisa no evento initialize do formulário. No meu caso, eu já tenho o evento initialize. Se você não tem, seleciona nesta caixa de opção do lado direito. Call pesquisa. Salve a alteração e hora de testar. E olha que show! Já carregou toda a informação da planilha Excel para a listbox. Pessoal, gostaram da dica? Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até um próximo vídeo.